Olá! Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Check. E aí? Vamos checar por aqui, mas seja muito bem-vindo. Você aí de casa, a nossa família, né, Maridinha? É isso aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o AreteCast. Se você está chegando pela primeira vez, é um podcast que acontece todas as terças-feiras, às 19h31. E olha aí, Estamos check, ao vivo? estamos ao vivo mesmo. Conferido. Então, acontece todas as terças-feiras aqui no Instagram do Florescer. Nós falamos sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Sobre vários temas muito relevantes para sua vida, tá? Então, se você por acaso perdeu algum episódio e quer saber um pouco mais sobre o que a gente fala, não se preocupe, porque todos os episódios estão gravados, disponíveis para você no nosso IGTV e também no nosso canal no YouTube, que se chama AreteCast, que é o nome do nosso podcast. É isso aí. E o que mais, marido? O que mais que a gente não falou quem a gente é nessa vida? Uai, quem é você? Quem sou eu? Eu sou um bonitão. Meu nome é Israel Augusto Eu sou Elza Muzi. e nós usamos a hashtag Israelza. Israelza. É isso aí. Isso aí, em qualquer rede, se você pesquisar por Israelza, hashtag Israelza, vocês vão achar a gente de alguma forma. É isso. Já deu o recado aí de quando acontece os podcasts? Já. Mas eu não falei dos shots da Arete. O que é Shots isso? da Arete. Pessoal, shots da Arete são aquelas pequenas doses que você pode tomar. Como eu tô tomando esse golinho d'água aqui geladinho, Sem babado. sem babá de preferência, e que você poderá receber aquela pílula, aquela fonte de sabedoria, aquela fonte que vai mudar o relacionamento, principalmente o seu. Você pode mandar pro maridinho, pode mandar pra maridinha aí você. E aí é o seguinte, se você lembrar de alguém, primeiro se aplica em você, né, marida? Mas se você lembrar de alguém, você vai mandar para aquela pessoa que está precisando ouvir, sabe, uma palavra a respeito da sua família, uma direção, alguma coisa nesse sentido, está precisando consertar alguma coisa, ou simplesmente melhorar, né, marida, aquilo que já está implementado aí na família, implantado. Então é hora de você mandar para essa pessoa aí aqueles vários textos. Então a gente tem um canal no YouTube também, chamado Shots do Arete. Shots de S-H-O-T-S. É isso mesmo? Isso. Não é shorts. Shorts são os curtas do YouTube. É shots. Shots do Tipo Arete. shots, Isso. entendeu? Uma dosezinha. Se você tomar uma, você entende. É, aquela talagada. Né? Ó, você pegou a fonte de vida que o Israel falou, né? Primeiro você aplica em você. A gente tá sempre falando aqui, ó, que a gente se preenche e para daquilo que transbordar, a gente compartilhar com o outro. Então, os conhecimentos, os conteúdos, as informações, as notícias que a gente traz aqui são conteúdos muito relevantes para você, Exatamente. em primeiro lugar. Tá bom? Tá E qual bonzão. que é o tema de hoje, marido? Maridinha, quando um desiste. É isso mesmo? Quando um desiste. Quando um desiste é o tema de hoje. E muita gente anda desistindo, né? Desistindo dos relacionamentos, né? É, e assim, não é uma desistência do divórcio que a gente está falando. É. A gente está falando de uma Às vezes não desistência divorcia, gradual, né? mas já desistiu. É. A gente falou sobre isso quando a gente falou dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que a gente Sim. falou de um divórcio emocional que acontece. Ainda tá junto, mas emocionalmente já estão divorciados, né? Porque a pessoa já desistiu. E eu me lembro que eu fiz a diferenciação entre o que é decepção e o que é frustração. Retome aí, Maridinha, o que que é? Decepção é quando eu tenho expectativas sobre algo e elas estão sendo frustradas. Eu vou me decepcionando. A frustração é quando eu já deixei de ter expectativas. Tipo assim, eu não vou nem esperar por isso, porque eu tô cansada de me decepcionar. Então eu vou simplesmente abrir mão, largar pra lá, não vou mais me importar. Daí eu me fecho, eu endureço meu coração. E aí a gente tá falando de frustração, que é aquela pessoa que nem expectativa ela não tem mais. Pois é muito acompanhada do desamparo, né? Eu lembro daquele construto da psicologia positiva que fala sobre o desamparo aprendido, né? Então a pessoa já, assim, o desamparo aprendido é quando você se sente desamparado
pela experiência do outro. Você acaba absorvendo a experiência do outro para si e a experiência do outro já te arrematou ali que não tem jeito, não tem como, isso não vai dar certo. Deixa eu dar um exemplo. Uhum. Meus pais não conseguiram assim, grandes conquistas financeiras na vida. Sempre foram muito endividados, muito pobres. E aí eu cresci vendo aquilo e eu entendo que não adianta eu nem tentar. Que se meus pais não conseguiram, muito menos eu. Isso se chama desamparo aprendido. A diferença é que com a frustração, o desamparo é aprendido com as próprias experiências. De tanto tentar fazer aquilo dar certo e de ter sempre suas expectativas frustradas, a pessoa começa a entender que a atuação dela, aquilo que ela faz, não tem nenhum efeito sobre as circunstâncias. Então ela fala, vou parar de tentar, porque nada do que eu faço tem influência sobre isso aqui. Resolve, né? Dá jeito, então não há o que fazer. Uhum. É um problema que muitos casamentos enfrentam, porque a gente aprende, assim, a experiência de um no casamento também é a experiência do outro, né? E tem um X nessa questão. A pessoa se frustra porque ela compreende isso, e essa constatação tem um fundo de verdade. Que de fato não adianta eu estar me desgastando, me matando ali para tentar mudar o outro. Uhum. Né? Com certeza. E geralmente as pessoas colocam essas expectativas nisso, na mudança do outro. E a gente também já falou aqui muitas vezes que esse trabalho árduo que você deve fazer sim, não deve desistir de fazer, deve ser em si mesmo. Sim, com certeza. Eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo, né? Só que aí tem um detalhe, quando eu mudo a mim mesmo, o universo precisa se acomodar, se reequilibrar a minha mudança. E isso acaba impactando quem está ao meu redor. E aí esse é um grande segredo, é uma grande fonte de vida. O outro pode mudar por influência da minha mudança. Mas não simplesmente porque eu quero que ele mude sem fazer a minha parte. Por isso que a gente falou agora no comecinho do podcast. Comece por você. E cada um tem o seu estágio, né? Isso é muito interessante. A gente está criando o background para falar exatamente do tema que a gente está, né? Eu estou sentindo isso, que a gente está criando essa estrutura. E cada um tem uma fase da mudança, né? Às vezes a minha fase de mudar chegou, né? E a sua fase ainda não aconteceu, né? E existe algo que a gente chama de os estágios da mudança, é um estudo feito por Prochaska, né? Lembro dele até hoje do nome dele. Falo Prochaska, que eu acho mais bonito. Prochaska. O Prochaska ele fez um estudo que mostra assim que para que a mudança ocorra, no sentido de eu decidir efetuar mudanças e sustentar as alterações que eu me propus a fazer, né, e que elas sejam a longo prazo, existem vários estágios. Então tem um estágio que é chamado de pré-contemplação. Nem visualizar a mudança, nem enxergar que eu preciso, eu estou conseguindo observar. Eu nem reconheço a minha necessidade exatamente. De mudar. E é sobre isso que eu tô falando. Às vezes minha expectativa está em mudar o outro, porque eu não reconheci a minha necessidade. Exatamente. Quando a gente tem o lance do autoconhecimento, a gente começa a olhar assim e falar, eita, calma aí. Aqui também precisa de um certo ajuste, né? E aí a gente sai do estágio da pré-contemplação para entrar no estágio da contemplação, que é quando você fala assim, puxa, eu acho que eu preciso mudar isso. Nossa, realmente, eu acho que esse aspecto do meu relacionamento não tá bom. Você começa a contemplar a possibilidade de fazer uma mudança de vida. Isso. Apesar de não entrar em ação, né? A não ser que você escale rapidamente os próximos níveis, de imediato. Às vezes o estado da contemplação e fala assim, cara, um dia eu acho que vou precisar lidar com isso. Eu gostaria de ser mais assim. Eu gostaria que meu relacionamento fosse mais assado. Você já está contemplando. Eu gostaria que a gente brigasse menos, que a gente fizesse viagens mais juntos. Que a gente tivesse uma noite onde que a gente pudesse curtir todo mundo em família. Então, assim, você contemplou. Isso. Mas ainda você não está trabalhando os aspectos que vão fazer os contras, né, serem menores do que os prós, no sentido dos benefícios da mudança. Então, a gente começa a negociar no próximo nível, né? E apesar do Israel estar falando, ainda que você não tenha começado a agir, essa é uma fase muito importante. Ué.
Porque não é porque tá na minha mente e eu tô fantasiando que não é real. Tá aqui, né? E se você pensar que tudo que existe de concreto, de material, na realidade, um dia nasceu na mente de alguém pensou, eu acho que eu vou criar um copinho que vai ter uma tampinha e o canudinho vai ficar sem tombar, ele vai ficar bem no meio. E aí ele tá aqui. Então a fase da contemplação é muito importante. A materialização da mudança depende dessa contemplação prévia, dessa visualização. E aí você, depois de você visualizar e tudo, você começa a se preparar para realmente efetuar algumas mudanças. E aí é quando você sai do estágio, a grande diferença da contemplação para preparação é que os contras ainda são maiores do que os prós. Então, eu quero mudar esse aspecto do meu relacionamento, né? Muito, né? Quero mudar, mas eu ainda não estou com tempo, eu não estou com paciência de lidar, tá tudo muito complicado, eu preciso mudar esse dia aqui da minha semana para conseguir encaixar uma noite de convivência com meu marido. Então tem muitos contras e você tem poucos prós, você está enxergando poucos benefícios. Então o desamparo pode estar falando mais alto, a própria dificuldade da rotina, do dia a dia, você não consegue aprender. Por isso que as coisas que a gente ensina, que algumas pessoas acham que não estão ligadas, talvez, diretamente ao relacionamento, gente, tem tudo a ver, porque você precisa trabalhar o periférico da sua vida para, às vezes, agir no núcleo, né? Como é que eu não sei gerir meu tempo e eu quero arrumar um momento de ir com meu marido, com a minha esposa? Se eu não aprender a gerir o tempo, daqui a pouco eu vou ter que abrir mão daquilo que começou. E aí você entra no desamparo, porque você já começou a fazer uma coisa muito assodada, muito apressada, não planejou de momento, não deu muito certo, você não consegue sustentar a mudança, porque realmente existem outras coisas que são urgentes. E aí você não consegue lidar. Então é importante trabalhar as coisas periféricas. É importante vocês trabalharem no autodesenvolvimento de vocês conhecerem o perfil, o mapa de comportamento do casal, né? O mapa de comportamento individual. É importante vocês olharem isso tudo. Aí você vai começando a trabalhar ali na sua cabeça os prós e você fala assim, cara, aqui já equilibrou. Eu realmente estou enxergando um pouquinho mais de benefícios em relação aos malefícios, né? As dificuldades que eu vou ter, as muralhas que eu tenho. Aí eu estou no estágio, começo a entrar no estágio da ação. Né? Então eu vou executar uma mudança, eu vou lá e vou trabalhar para aquilo. Então vamos fazer. A gente já viu que para a gente ter a nossa noite juntos, eu preciso aproveitar melhor o meu tempo aqui. Eu vou deixar as crianças com o pai, com a mãe ou com o vizinho. O vizinho também está precisando de alguém para cuidar dos filhos, para ter um descanso, ou para ter uma noite em família. Então a gente vai agilizar isso daqui. Você começou a entrar no estágio da ação. E aí você age. Isso. Né? E uma dica, tá? Para você entrar no estágio de ação. Começa por aquilo que é mais viável. Você já criou aí na sua cabeça, você já contemplou a mudança possível, né? Aquilo que você quer. Aí você começa pelas coisas mais simples, mais fáceis de fazer. Por quê? Porque o resultado dessas pequenas mudancinhas vão te motivando para aquelas que são maiores. Sim. Porque se você for atacar logo aquilo que é mais complexo e você não tiver um resultado assim muito breve, você pode acabar se desmotivando. E hoje, principalmente hoje, que a gente é muito imediatista, que a gente tem acesso à informação, a tantas coisas de maneira muito fácil, muito rápida, a gente acabou se deseducando no sentido de ser paciente, esperar e construir algo, né, de passar por um processo. Sim. E o outro lado tem aquelas pessoas que aparentemente são a exceção, mas elas também são muito perfeccionistas. E sendo perfeccionistas, elas querem o plano perfeito para começar a agir. Então, não é nem ir com sede demais ao pote e fazer de qualquer jeito e se frustrar, e nem planejar demais e nunca executar. E ficar procrastinando. Ficar deixando para depois que não tem um momento perfeito. Gente, raramente o momento perfeito ele está posto à mesa. Né? A gente vai trabalhando o momento para ele se tornar o momento perfeito, né? E aí, depois disso, é o estágio do quê? Da manutenção. Você vai dar manutenção naquela mudança e a coisa vai... Nossa, hoje já tem uma rotina feita, né? É você bancar aquilo que você começou a fazer, sustentar a mudança. Tá pronto ali, né? Por exemplo, olha aqui em casa, vou dar um exemplo bem prático. O Arthur uma vez teve a ideia de falar, poxa pai, a gente podia ter uma noite de jogos. A gente sabendo que a gente já tem conhecimento de muitas coisas, o que a gente fez?
bom, a gente precisa organizar isso, isso e isso, a rotina tem que ser assim, vou precisar ajeitar isso daqui, vou precisar me organizar assim, o trabalho que eu fazia à noite, ou aquele tempo que eu gastava, a gente fez, viu o melhor dia da semana, né, esposa? Preparamos o dia, o momento, o horário, então tá tudo direcionado para isso. A gente preparou toda a parte de trás ali, né? Talvez na cabeça lá do Arthur, ele nem pensava na noite de jogos, mas um dia acendeu a luzinha e falou assim, poxa, a gente podia ter uma noite de jogos. Rapidamente, depois ele veio falar com a gente preparou tudo, viu os prós, viu os contras, mexemos, trabalhamos, entramos em ação e hoje, toda quinta-feira, é noite de jogos, né? Então são raras as oportunidades, os dias, né, na verdade, que a gente não faz. E quando a gente não faz, a gente geralmente repõe. Faz na sexta, faz alguma coisa, porque tem que ter essa maleabilidade, né, no planejamento. Então, assim, foi algo que a gente executou e hoje é manutenção, já está tranquilo, já deve ter o quê? Meses que a gente faz isso e agora a gente quer fazer um clube de leitura aqui em casa. Entrou na rotina, tá suave. E por que é importante fazer essa manutenção? Porque tem uma frase que é até do grupo de Amor Exigente, que diz que a mudança precipita a crise. Então, o que acontece? Eu acabei de falar que quando você começa a se mudar, o universo precisa se reequilibrar, se conformar ali à sua mudança. Ou seja, se reequilibrar porque algo foi desequilibrado, né? Então, é natural que quando você começa a mudar, aquelas pessoas mais próximas de você vão sentir o impacto disso e no começo vai incomodar. Justamente porque essa mudança provoca a necessidade de mudança dela. E aí, ela tá na zona de conforto, ela não quer se mexer. E podem sair algumas faíscas. Aí você fala, poxa, eu tô fazendo isso aqui para melhorar meu relacionamento e parece que ele tá piorando. Não é isso. Entenda, a mudança precipita a crise. A pessoa só está estranhando a sua mudança, mas se ela está estranhando é porque já mexeu com ela. Uhum. Sustenta. Sustenta a atitude que você teve, sustenta a sua mudança. Que aí ela vai ter que ceder, ela vai ver, não, é para valer mesmo, ele mudou mesmo, vou ter que me ajustar. Exatamente. E aí você vai desencadear ali o efeito borboleta, né? A pessoa vai ter que se adaptar, vai mudar também e as coisas vão começando a se ajustar. E aí vão entrar na rotina, como a gente deu o exemplo aqui da noite de jogos. Entrou na rotina, hoje não tem mais impacto no nosso dia a dia. No começo foi complicado, né? Uhum. A gente até comentou aqui uma vez. Não tinha muitos jogos. A gente até tinha, mas a gente precisava de jogos novos, que a gente sempre foi de jogar assim com eles, né? Só que aí a gente queria novidade pra noite de jogos, né? E compramos jogos novos. Teve ocasião em que a gente tinha que produzir conteúdo e exatamente no dia. E aí ou a gente abria mão de produzir o conteúdo naquele dia e fazia um reencaixe, ou então a gente conversava, negociava com as crianças e fazia em outro dia, a noite de jogos, tipo no dia seguinte e tal. Mas no começo foi assim, né? Agora tá sussa. Então assim vai ser no seu relacionamento também. A gente tá dando um exemplo bastante simples, só para que vocês capturem a ideia. Mas isso acontece também em qualquer coisa, em qualquer cenário, em qualquer contexto. Esses estágios de mudança acontecem e também acontecem nos relacionamentos. E é importante você ter ciência disso. Por que a gente começou a falar a esse respeito? Porque algumas mudanças que você vai fazer no seu relacionamento, né? Elas estão relacionadas aí à questão de frustração, de desamparo, e você precisa entender os estágios para você não atropelar as coisas e não desistir, né? Porque é quando um desiste, né, que boa parte dos problemas dos relacionamentos acontece. Então, você vai mudar? Mude, faça o que você precisa fazer por você mesmo e entenda o estágio que o outro está. O simples fato de você trabalhar então na sua vida, mesmo quando você sentiu que o outro parece que está desistindo do relacionamento, isso vai aguçar, isso vai trazer questões, né? Esse exemplo é perfeito, que a gente falou das fases aqui do estágio de mudança. Então, se eu já estou agindo e o outro está se incomodando, é porque provavelmente eu já estou no estágio de ação, mas o outro ainda estava na pré-contemplação, ele nem reconhecia a necessidade de mudar. Precisava. Daí, quando eu mudo, ele entra na contemplação. Ele olha e fala assim, opa, ela mudou, eu preciso fazer alguma coisa, preciso correr atrás do prejuízo. E aí... Vai para um processo de convencimento. Aí ele vai pelo menos para o processo de contemplação, você já garantiu que a pessoa mudou. Teve uma luz ali, né?
Então ela entrou nos estágios de mudança. Então, uma das questões, né, de você trazer a ideia do outro, né, se despertar para o relacionamento de novo, né, sendo que ele talvez ele tenha se desligado do relacionamento, é justamente entender um pouco dos processos de mudança. Então já é uma iniciativa, né? Então a gente trouxe um background, mas também já tem uma iniciativa, né, de você entender o momento do outro para conseguir agir. Né? E aí, Maridinha, vamos falar sobre quando o outro desiste mais ainda? Vamos. Tem uma explicação clássica, né, assim, da causa do porquê as pessoas desistem. Eu acho que é uma questão multifatorial. Claro. E justamente por cada um ter uma fase na vida, a gente já falou sobre os estágios dos relacionamentos. Às vezes eu estou na minha primavera, você está no inverno, né? E aí o inverno teu está durando demais, isso está me sugando energia. Eu começo a ler que você desistiu, né? E às vezes você só está passando por inverno, mas às vezes seu inverno está muito longo e você se definhou, secou demais e realmente desistiu. Tem gente que desiste mesmo na questão quando está passando, né, para essa regressão assim da energia psicológica muito para dentro de si, né, e acaba se fechando em tudo. Infelizmente, muito comum hoje. Uhum. Eu tive contato com várias mulheres casadas cujos maridos entraram nesse inverno que a gente chama, né, num estágio depressivo muito complicado. E a ponto de começar a impactar no relacionamento, depois na atividade profissional. Aí o cara tira licença e tal, e não tá satisfeito com nada. E claro que isso vai ter impacto no relacionamento, né? Com certeza. Porque a mulher tem por natureza essa coisa do querer cuidar, do querer ajudar, do querer satisfazer. E ela sente também que ela não tá sendo suficiente, que ela não é o bastante. E chega uma hora que ela desiste também. E aí, quando há desistência, né, tem a questão do amor, né? Tá faltando amor, né? E quando falta amor, para o desamor é um pulo. Aí o casal começa a brigar, um acusar o outro, né? O desamor é a falta do transbordar. Eu não sei se, acho que em alguns casos, mas não sei se todos, tem gente que desiste amando. Você acha que tem como, no sentido do amor que é transbordar, você acha que tem gente que é uma chave? Você entende o que eu quero dizer? Se a chave tá ligada, eu transbordo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, O pai tá on se a pessoa chave tá transbordando. essa pessoa que se entregou ali ao inverno, como a gente chamou, é uma espécie de autossabotagem. Ela meio que já desistiu primeiro, entendeu? E aí o outro ama e tá tentando fazer alguma coisa, e aí por não ver resultado nenhum, aí acaba desistindo. É que você tá falando em relação ao outro, né? Mas, por exemplo, a pessoa que aceitou o inverno como o status quo dela de vida, ou seja, ela se entregou ao inverno, ao momento de vida que ela disse, ó, agora daqui pra frente, sabe, tô definhando e é ladeira abaixo, né? Ela está deixando de praticar o amor, no sentido de transbordar. Entendi. E aí, quando ela deixa de transbordar, tá faltando o amor dela para com o outro. Né? E por isso que eu disse, quando tá faltando amor de um e tá faltando amor do outro, para que eles deixem do nível da falta de amor para o desamor, que é quando você tem troca de acusações, ódio, né, reações violentas, desejo de vingança, traições e tal, etc. Ele já é desamor. Já é desamor, né? Então, quando eu comecei a falar sobre a causa, a gente tem um exemplo clássico, assim, que a Bíblia traz, mas não se aplica só ao relacionamento, mas ela fala sobre o jugo desigual, né? Então, o que era o jugo? Que muita gente interpreta erroneamente. Erroneamente, sim. Mas explica aí o que é o jugo. O que é o jugo? Aquela época, né, a gente está falando aí de 2017, de 2000 anos atrás, mais ou menos, né? O que acontece? A pessoa arava a terra com a ajuda de animais. Hoje a gente tem aquele maquinário legal, né? Então você tem um maquinário grande e tal, só pequenas fazendas que vão arar a terra aí com animais. Mas tudo bem. Você botava um boi com outro boi, ou um cavalo, geralmente é um boi mesmo que fazia, né, o trabalho,
e você colocava um pedaço de madeira no boi, né, nos dois. Então ele calçava aqui o pescoço do boi daqui, era uma madeira ligada na outra e calçava o outro aqui. Era um pedaço mesmo inteiriço, não tinha nem articulação, era só um pedaço assim. E aí os dois juntos, eles empurravam, puxavam, conduziam, né, o arado que estava atrás, que é aquele negócio que vai girando e vai cavando a terra, os dois juntos. Só que você tinha que fazer o seguinte, o boi que você colocava à esquerda, ele deveria ser de estatura e força, muito similar ao da direita. Porque o que acontecia? Se eu coloco um boi muito menor, o que está menor, ou ele sobrecarrega, ou é sobrecarregado pelo maior. Né? Então, o julgo desigual é essa ideia de que eu tenho um desnivelamento muito acentuado entre os comportamentos e valores e crenças das pessoas. E o jogo desigual ele pode ser para qualquer coisa. Ele acontece na amizade, então amigos que têm comportamentos extremamente ou interesses, né, diametralmente opostos. Você tem nos relacionamentos que a gente fala sobre as questões estruturais, né, que a gente tem comentado sobre o julgo desigual. Quando são questões estruturais, há julgo desigual. Quando não são questões estruturais do relacionamento, são só questões de colocar o passo um do outro ajustado. Né? Essa é a chave. O Israel fez essa explicação do que é o jugo para deixar bem claro que a gente está falando de direção de vida, né? Imagina, se você já andou de caiaque, você sabe que você tem que usar o remo dos dois lados para você poder ir em linha reta. Se você está remando de um lado só, você vai ficar girando em círculos. O que acontece em muitos relacionamentos é isso. Quando o jugo está desigual, é como se só um estivesse trabalhando. E aí o relacionamento não avança, porque você fica dando voltas no mesmo lugar. O jugo desigual diz respeito a isso, a direção, a vocês terem um propósito em unidade, né? Vocês terem uma visão comum de vida e desejarem construir algo juntos, é ter um projeto compartilhado, né, de vida. E muitas vezes o que acontece é que uma única pessoa está atuando, trabalhando ali pelo relacionamento, tentando fazer as coisas darem certo, não só na relação, mas na própria vida, financeiramente, trabalhando não sei o quê, e o outro está na zona de conforto, está acomodado. Ou como a gente citou aqui o exemplo anterior, se entregou a uma estação, a um inverno que deveria ser só uma estação da vida e generalizou aquilo para todas as outras. Eu não dou conta, né? Assumiu o desamparo aprendido. Eu não dou conta, não vou fazer, eu não consigo. E tá ali só se tornou uma carga pro outro. Eu sou igual minha mãe, que nunca conseguiu nada e tal. Eu sou igual meu pai, que também não avançou na vida, né? Ou então ela aprendeu o desamparo na própria escola, no relacionamento anterior. Agora você pensa, a pessoa que tá junto desse, que se entregou, ela não só tem que puxar o arado, que é fazer a vida continuar funcionando, como tem que carregar o peso do outro que não tá fazendo nada. Né? O trabalho fica dobrado, né? Fica dobrado. E assim, muita gente consegue durante um tempo. Né? Uma hora esse peso vai minando as forças da pessoa, não somente físicas, mas emocionais, mentais, até espirituais, chegando num ponto dela desistir. E assim, é muito doido porque a força que eu preciso fazer para arrastar o arado, né, ou seja, para cavar a terra, é muito menor do que eu tenho que fazer para carregar o outro. Né? Então, assim... Principalmente porque quando eu vou puxar o arado, eu tô compartilhando a carga ali com o outro. Isso, exatamente. Então, tipo, por mais que o outro, pelo menos não desistisse no sentido de agora eu vou me arrastar, você vai ter que me levar junto arrastado também, se ele estiver fazendo o mínimo, né? O mínimo, o arroz com feijão no relacionamento já tá ajudando muito. Então... Ainda que vocês têm que dar passinhos de formiguinha no começo. Como a gente falou aqui agora há pouco, né, sobre as mudanças, cada passinho que você dá, você celebra as conquistas e esses pequenos resultados vão te motivando para os resultados maiores. Né? Agora, as dimensões aí dessa diferença, né, que a gente vai estar falando na linguagem do jugo,
né, desigual, que levam as pessoas a desistir. Existem várias dimensões disso, né? Você citou questões, né, espirituais, questões emocionais, né, e de propósito de vida. Direção, né? São dimensões, né? São questões que são estruturas de um relacionamento. Você acha que existe julgo desigual em relação assim a uma pessoa, um parceiro que é muito mais talentoso e competente do que o outro e você cria uma disparidade muito grande de conquistas, por exemplo, em que um brilha tanto que achata o outro. Nossa, brilhar e achatar é outro, né? É ótimo, né? Que ofusca o outro, né? Você acha que isso pode ser uma questão de julgo? Não, poder pode se tornar, dependendo da postura que as pessoas assumem. Por exemplo, esse que você está falando, que tem um baita de um talento, que tem, assim, já naturalmente com ele os recursos para fazer, para realizar. Se ele for uma pessoa, assim, arrogante, individualista, ele vai se aproveitar desse fato de fazer mais, de realizar mais. Por exemplo, se for uma pessoa individualista. Não, se fui eu que realizei, fui eu que conquistei, essa grana aqui é minha. Eu vou comprar o jet ski que eu quero. Eu tô me lixando se a minha esposa, nesse momento, tá passando por problema de saúde e precisava de dinheiro para, sei lá, para um tratamento que é mais caro. Então, pode se tornar um jogo nesse sentido. Ou fazer uma viagem que ela gostaria de fazer, é sempre tudo que é o meu dinheiro, as coisas que eu quero fazer. Ou se ele não é assim, ele é uma pessoa de boa, mas o outro se ressente. Porque tem casais que entram nessa de ficar competindo um com o outro, de ter até inveja do parceiro, isso eu acho um absurdo, né? É a pessoa que você escolheu pra vida, e se ela tá se dando bem em alguma coisa, deveria estar feliz, deveria celebrar, deveria usufruir das conquistas juntos, né? Mas não, tem gente que fica se ressentindo, fica com invejinha. Então, não é o fato da pessoa ser talentosa e bem-sucedida que cria o julgo, mas a forma como eu interpreto isso. Entendi. Faz sentido, faz sentido. E eu penso também que as pessoas, elas têm, às vezes, algumas desculpas prontas, formatadas, né, para dizer que aquilo dali seria uma diferença, assim, sabe, absurda entre o casal, insuperável, né? Então, elas criam um problema maior porque elas pegam algo que não é estrutural, não é um problema de estrutura. Gente, quando a gente tem um problema de estrutura, é porque se não reformar, a casa vai cair, né? Se a gente não aprender a lidar com ele, as coisas vão abaixo. Caso contrário, eu posso lidar, por exemplo, não é toda rachadura que dá num prédio que eu preciso demolir o prédio. Eu vou eu vou reforçar uma estrutura, eu vou trabalhar com uma estrutura de aço que vai compensar, né? Vou até buscar outros apoios, né? Eu não sou um master em engenharia, não, mas eu estava participando de uma conversa, mais ou menos, eu sei como é que faz. Ou se é só estético, eu vou passar um gesso, né? Porque às vezes na secagem ali do material não deu correto, não é um problema de estrutura, é uma coisa aparente. E essa questão que precisa ser lidada. Dos valores não é estrutural. Dos valores não, dos talentos, desculpa. Os valores são estruturais, mas dos talentos não é estrutural. E, por exemplo, se um é muito talentoso, bem-sucedido já, porque já conhece os próprios talentos e ali bota eles em prática, o outro, aquele que teoricamente é menos e pode estar se ressentindo disso, o que ele precisa, na verdade, é descobrir os próprios talentos, porque todos nós somos dotados de um potencial. E às vezes ele está se comparando com um parceiro porque acha que tem que ter os mesmos talentos. E não, você tem que descobrir quais são os seus. Cada um tem seus próprios pontos fortes. E a partir do momento que você descobrir, você vai ganhar também a confiança que você precisa para colocá-los em prática. E aí, isso vai trabalhando também sua autoestima, não só a capacidade de realizar, mas sua autoestima. Porque às vezes a pessoa até já sabe que ela tem alguns talentos, mas ela não confia em si mesma. Então começa a colocar em prática, começa a desenvolver esses talentos, que essa autoconfiança vai chegando e vai aumentando. E aí você equilibra esse julgo, né? No caso daquele que se ressente. Outras formas de julgo desigual.
Bom, aí seriam levantar questões de estrutura, né? Geralmente as questões estruturais do relacionamento, né? Elas têm a ver com questões assim, nucleares mesmo, né? Então são os objetivos centrais de vida, se um quer casar, ou se um quer ter filho, o outro não quer, né? Se um quer viver um estilo de vida minimalista, o outro quer um estilo de vida que não é viajar, é ter patrimônio e tal, etc. Então são várias coisas assim de estrutura que precisam ser identificadas, né? Um quer morar fora do país, numa metrópole super tecnológica, e o outro sonha em morar numa casinha no interior, numa fazenda afastada de tudo, né? Sim. Aí... E aí são questões assim que vão trazer um peso pro relacionamento. Porque são propósitos de vida. Um tem o propósito de ser ali interiorano, o outro tem o propósito de ser um cidadão do mundo, né? Então, aí a gente já tem, de fato, uma questão que é estrutural e que promove um jogo desigual, porque cada um está trabalhando para ir para uma direção diferente. Imagina, se a gente está falando aqui do jugo, né, que são os bois aqui, e tá um fazendo força para um lado, um tá fazendo força para o outro, esse jugo uma hora vai partir. Vai partir porque é aquele princípio de uma casa dividida contra si mesmo, né? Não vai se sustentar, não vai prosperar. E questões assim que você acha que são periféricas, não são julgo, mas as pessoas acham que são. Eu acho que é a questão de o nosso temperamento não bate. Essa é a mais comum. É muito comum. Incompatibilidade de gênios. Não, ele é muito diferente de mim. Eu sou extrovertida, eu gosto de conversar, de conhecer gente, de sair pra dançar e tal. E ele já, assim, o negócio dele é jogar videogame e ficar só em casa. O máximo que de vez em quando acontece é um colega dele que vai lá em casa tocar um violãozinho. Tipo, é o máximo de socialização que ele faz. Mas você acha que isso pode se tornar um problema estrutural? Eu acho que quando é um egoísmo, quando há o egoísmo, eu acho que não tem cooperação, vai acabar caminhando realmente para um ambiente totalmente... Mas é disso que eu tô falando. É o mesmo caso do talento. Não é a questão do talento, de um ser talentoso e outro, teoricamente, não. Também, nesse caso, não é a questão em si de ter gênios diferentes, mas diz respeito a valores estruturais. Né? Por exemplo, a gente tem personalidades diferentes. Isso é conciliável. Se eu abro mão em determinados momentos para poder fazer o seu tipo de programa, e se você em determinados momentos abre mão para fazer o meu tipo de programa, e se a gente respeita a individualidade um do outro, para que em alguns momentos você vá fazer as suas coisas sozinho, eu vou fazer minhas coisas sozinho, existe essa confiança aqui. Então isso não é julgo. Agora, quando eu tenho valores distorcidos, por exemplo, sou uma pessoa egoísta, eu penso primeiro em mim, eu não tenho, por exemplo, um valor de família, aí é muito possível que eu não vá ter essa postura de ceder às vezes, porque pra mim só funciona se for do meu jeito. E aí não é o gênio que é o julgo desigual. O julgo desigual é o valor. É o valor. São as coisas mais endêmicas mesmo, né? Porque o resto, né, é conciliável. Inclusive, na teoria do John Gottman, né, ele traz um termo que a gente não gosta de usar, que ele fala que os conflitos estruturais, eles são insuperáveis. A gente não acha que eles são insuperáveis. Né? Mas eu entendo quando ele diz insuperável, talvez seja até uma... assim, eu acho que é uma infeliz colocação, mas no sentido de vocês não vão conseguir resolvê-los, assim, na essência deles. Tipo, Vocês você não vai vão conseguir transformar a conciliar. personalidade da pessoa, fazer ela mudar, às vezes, traços que são inatos, né? Ela já nasceu com aqueles traços. Talvez ele fale em superáveis nesse sentido. Mas a palavra superar é ir além. Pois é. Aí entendeu? eu acho que então ir além, eu tenho a gente que ir consegue. além Por às isso que eu não nossas gosto do termo. questões. Eu também não gosto. Por isso que a gente tem que aprender a ir além das questões estruturais. A não ser que, né? Gente, porque o amor, ele tudo
crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, né? No sentido de dar suporte, né? No sentido de seguir apanhando, né? É o sentido de dar suporte. O amor, então, nesse sentido, ele supera as diferenças estruturais. E assim, eu não sei se eu sou uma pessoa otimista demais, mas eu me apoio até mesmo na ciência para tornar esses obstáculos superáveis, né? Porque pensando assim que eu trago um aspecto de personalidade desde criança, uma hereditariedade emocional também, de ser mais rabugenta, assim, porque meus pais são assim, eu sou assim e tal, algo que eu trouxe de genético. A neurociência hoje nos mostra aí que até o fim da vida a gente tem capacidade de neuroplasticidade, que é de construir novos padrões ali de pensamento, de comportamento e de ficar reforçando eles até o ponto de tornar essas pontes mais fortes do que aquelas que a gente tinha anteriormente, sim. até geneticamente. Então, o meu cérebro passa a fazer mais aquele caminho que eu fiquei reforçando do que buscar os outros. Então, até isso é superável. Sim, e aí, pois é. Então, gente, até as questões que são assim, parte da estrutura do relacionamento de vocês, o amor, no sentido de dar, de transbordar, de compartilhar, de dispor de si, no sentido de eu vou mandar ver aqui na minha vida, eu vou me preencher, eu vou entrar em contato comigo mesmo, eu vou derramar isso na vida da minha família, né? Ele vai fazer o relacionamento, sabe? Porque o amor atrai. O amor não repele, né? O amor, ele é atrativo. Então, assim, a partir do momento que eu estou transbordando na sua vida, né, eu estou gerando em você uma necessidade, de alguma forma, de você retribuir, porque a gente quer retribuir amor. A gente gosta de retribuir afeto. Né? Gente, isso é usado em estratégias de tudo que você imaginar, de comercial, entendeu? Às vezes o vendedor lá, você foi comprar um negócio, o cara te deu um brinde que vale, sei lá, 1%, entendeu? Do valor, do lucro que ele está tendo. E você volta no cara porque ele fala assim, cara, Você o cara quer me comprar com ele deu de isso, você novo. quer comprar com ele de novo. Por quê? É uma questão de reciprocidade. Então, o amor, ele traz realmente essa... Isso é Ele uma- constrange. Isso é uma É lei isso que a Bíblia universal. diz, que o amor, ele constrange. Constrange. Porque eu me sinto constrangido. Eu preciso, sabe, devolver isso de alguma É forma. uma energia de compartilhar, né? E como Bert Hellinger nomeou, né? A lei do dar e receber. É uma lei universal. Precisa haver esse equilíbrio, né? De troca. E é esse fenômeno que acontece quando, por exemplo, o exemplo que o Israel deu, de que eu fui numa loja, comprei uma coisa, eu não esperava por aquilo, o vendedor me deu um brinde. Isso gera uma energia em mim de eu querer compensá-lo. E aí você vai e volta para comprar outra coisa com ele de novo depois, porque você quer compensar a pessoa, né? Ah, ele me agradou, ele me deu um negocinho aqui, uma necessaire tão bonitinha. Eu vejo isso com a minha mãe. Ah, ele tem que ganhar uma comissãozinha. Você sabe como é que eu vejo isso com a minha mãe? Gente, a minha mãe, meus pais, se vocês estão assistindo, beijo pra vocês, eles moram em João Pessoa. Todas as vendedoras de todas as lojas conhecem minha mãe. Por quê? O que minha mãe faz? Eu não sei se há uma estratégia, assim, um pouco mais intencional dela de receber alguma coisa, mas o fato é que ela faz. Ela leva. Mas não é não. Se ela gostou, não é não. Ela gostou da loja. Ela gosta de alguma coisa, ela gostou de um brinco, ela lembrou de alguém e tal. Ela leva 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na loja. Colega, vem cá, Vem você tem cá, que você ver essa precisa loja ver. nova que eu descobri. E a menina de lá é tão legal, não sei o quê. Nananana. E aí ela leva meio mundo de gente. E ela faz a gente gastar toda a nossa fortuna, porque ela tem um poder de convencimento. E aí ela leva a gente nos lugares e aí a gente acaba comprando, e aí leva as amigas, leva a família, leva todo mundo. No fim das contas, as vendedoras ficam tão felizes que venderam tanta coisa por meio dela, que ela vive ganhando presentinhos. Vive ganhando presente Ela de todo ganha um mundo. monte de coisa de graça, gente, porque acho que as pessoas, eu acho não, é isso, né? É a lei do dar e receber. As pessoas se sentem em débito com ela e elas querem agradar. Aí não tem jeito. Gente, esse é o segredo da abundância. Ué. O universo funciona assim, quanto mais você dá, quanto mais você semeia na vida do outro, mais colheita vem pra você. É dar, receber e retribuir.
Isso. Dar, receber, retribuir. É sempre. Isso. Né? Então, eu transbordo, eu recebo o transbordo do outro e eu vou retribuir, eu vou transbordar de volta. Ainda vou dizer mais. Às vezes você está dando em um determinado relacionamento. E essa pessoa desistiu. E esse relacionamento, inclusive, acaba. Aí você pensa, então a lei de dar e receber não funcionou para mim. Espera. Às vezes a retribuição vem de outra fonte, de onde você não esperava. E no próprio Porque bem que você essa é fez a uma você lei também. universal. E a gente às vezes se equivoca achando que essa retribuição tem que vir exatamente do jeito que a gente planejou. E às vezes ela vai superar todas as nossas expectativas. Às vezes a gente fala em leis universais e a gente fala. Meu maridinho é minha retribuição, gente. A gente fala sobre. Muito sobre fonte de vida, né? Sobre princípio. Olha o ciumento aqui, o Max. Vai pra lá, cara. Você vai derrubar os microfones. Eu vejo o seguinte, que... você me desconcertou um pouco, eu tô tentando voltar. Mas, assim... um princípio, uma lei, as pessoas estão tão acostumadas a burlar um pouquinho as leis e quebrar umas leis. Eu não sei, quando a gente fala de lei universal, as pessoas conseguem entender. Vamos falar de um princípio? A gravidade. Entendeu? Dar e receber e retribuir é igual à gravidade, é um princípio. Existem poucas coisas que em física a gente pode dizer que são leis, mas não, na ideia de serem princípios. Né? No sentido de, cara, não tem pra onde fugir. Você acreditando ou não na gravidade, ela existe, ela é um fato. Né? E dar e receber é um fato. Então a gente precisa, você querendo ou não, isso vai fazer parte dessa realidade. E você está assim, fundamentando aqui a explicação, inclusive, das constelações sistêmicas. Tanto é fato, tanto é uma lei universal, que, por exemplo, num sistema familiar, se você tem alguém dando e não está recebendo, de alguma forma o sistema daquela família vai tentar compensar esse não recebimento de alguma outra forma. Vai buscar uma compensação. Por isso que às vezes acontecem esses desajustes que a gente não entende. Por que nessa família sempre acontece tal coisa? É o sistema tentando compensar aquela troca que não foi efetuada. Sim. Eu cheguei pertinho aqui, esqueci que eu tinha outro celular para acompanhar, né? A Pri Nascimento, ela falou assim: meu relacionamento acabou pois acredito que eu era cega, só pensava no trabalho. E quando eu estava em casa, só pensava em limpar a casa, não dava atenção para o meu marido. Ele mentiu, traiu, foi embora de casa. Sei que muitas coisas eu não dei atenção, afeto, mas a mentira foi a pior, a traição. Priscila, olha, eu tenho que falar uma coisa. O que é seu, o que você fez ou deixou de fazer, é responsabilidade sua. O que ele fez com o que ele viveu é responsabilidade dele. Nada justifica a atitude dele de mentir, de trair, de te enganar. Certo? Então, essa parte é o que cabe a ele. E a parte que cabe a você é justamente essa reflexão. Poxa, será que numa próxima oportunidade, num próximo relacionamento, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso aprender? Porque a pergunta da vida é: o que eu posso aprender com isso? Porque fatalidades, coisas ruins, coisas boas, elas acontecem para todo mundo. Às vezes a gente deu causa. Às vezes a gente é a causa. E muitas vezes a gente só recebe o resultado. A gente tem coisas que acontecem com a gente que a gente não escolhe. Agora a questão é: o que você aprendeu com isso? E você trouxe aí o seu aprendizado, né? Eu dei muita atenção ao meu trabalho e à casa e não dei o afeto que ele precisava. Pronto, perfeito, você tirou sua lição. Entenda uma coisa: alguns ciclos ficam se repetindo na nossa vida até que a gente entenda aquele aprendizado para poder deixar de repetir esses ciclos e prosseguir para uma coisa nova. Então, se você tirou o aprendizado, perfeito. Na próxima oportunidade, com certeza você vai ser mais bem-sucedida. Você não vai deixar de trabalhar nem de cuidar da casa. Não é esse o aprendizado. É equilibrar a sua energia entre casa, trabalho e relacionamento. Isso. E muitas vezes, Pri, que você precisa observar é que
a tua linguagem, talvez, de amor para com o seu marido era cuidando da casa, dos afazeres domésticos e tudo. Mas ele não entendia essa linguagem do amor. Ele não entendia o afeto que você podia dar em relação a isso. É claro que, por exemplo, poderia ser o ato de arrumar a casa uma mania sua. Mas poderia ter também a ideia, a intenção de quero demonstrar inconscientemente o amor e o cuidado para minha família a partir disso. O que você pode fazer é, numa próxima oportunidade, num outro relacionamento, se você se permitir isso, né? E sempre que a gente se permite, eles acabam acontecendo de uma maneira positiva, principalmente quando a gente quer entrar com o coração, né, voltado para transbordar, você vai buscar fazer uma leitura melhor de como a outra pessoa recebe amor, qual a linguagem que ela fala, qual o idioma que ela fala. Você está falando português, ela fala alemão, então tente aprender um pouquinho de alemão para trazer para ela essa comunicação desse afeto. Isso. Vou te dar a dica, tá? A gente fez um workshop de linguagens de valorização. Tá ainda disponível? Tá fechado. Não tá mais. Só no nosso clube. É porque no workshop de linguagens de valorização, que tá no nosso clube de assinaturas Mais Que Dois, a gente ensinou, tintim por tintim, quais são as linguagens de amor, como age uma pessoa com cada uma dessas linguagens. Um dos exemplos que a gente deu no workshop foi justamente esse seu. A pessoa que tem por linguagem de amor atos de serviço. Que é aquela pessoa que a forma dela expressar, de dizer eu te amo, é fazendo as coisas para o outro. Então, às vezes, quando você está cuidando da casa, quando você está lavando uma roupa, quando você está fazendo uma comida, você está expressando o seu amor. Só que o outro tem outra linguagem, né? E aí, vamos dizer que a linguagem dele é palavras de afirmação. O que ele quer é que você fique dizendo te amo, que você faça elogios, que você fique motivando ele e enaltecendo ele, ó, verbalmente. E aí, a pessoa não recebeu o amor que você estava dando. Porque ela estava esperando que você dissesse, que você elogiasse. E não que você ficasse fazendo comida, passando a roupa dela. Entendeu? Só que quando você descobre a linguagem do amor do outro, você passa a expressar, lógico, do seu jeito, que é o que está na sua natureza, mas também na linguagem do outro. E você ensina para o outro também, para que quando você estiver fazendo do seu jeito, ele aprenda a receber. É um segredo, né? É uma chave mesmo, assim, de... É uma fonte de vida, Marida, na sabedoria. E aí não falta, né? Uhum. Está sempre um ali transbordando no outro, porque vocês entendem a linguagem um do outro, e não falta esse afeto que de repente o seu ex-marido sentiu que faltou para ele e foi se esvaziando ao ponto de desistir, que é o que a gente está falando aqui hoje. Quando um desiste, né? Ele desistiu e foi a partir da desistência que nasceram as mentiras, as traições, etc. Essa parte é a responsabilidade dele, é o que cabe a ele. Aí cabe a ele. Né? É isso, né, Maridinha? Tem mais alguma coisinha que você quer falar sobre isso? Sobre o tema de quando um desiste? Muito há que poderíamos falar, mas o avançado do tempo talvez não nos permita. Não dá pra gente abordar todos os aspectos possíveis. Mas eu queria trazer uma mensagem de esperança, sabe? Porque tanto eu quanto o Israel, nós passamos por isso, né? Eu vim de um casamento fracassado, ele também. Depois desse casamento fracassado, ainda passei por uma relação que foi muito complicada, onde eu dei bastante, já que a gente está falando de dar e receber, né? Eu dei muito, eu dei até o que eu não podia. E a minha retribuição está aqui, do meu ladinho. Então não percam as esperanças. E lembrando que quando a gente fala de esperança aqui, a gente está sempre falando de esperança disposicional, né? Não é aquela esperança de que, então já sofri o que eu tinha para sofrer, vou ficar aqui esperando Deus jogar do céu a minha bênção. Não, faça a sua parte. Acredite que Deus vai te abençoar, que o Criador, a fonte, né, seja lá como você chama, vai abrir os caminhos para você, desde que você esteja fazendo a sua parte, que é exatamente isso que foi Priscila, né? Que a Priscila falou aqui agora, tirar os aprendizados, reconhecer a sua parcela de responsabilidade pelos erros do passado, promover esse autoconhecimento e essas mudanças pessoais que você tem que fazer, né? Vai cuidando ali da sua parte. Que enquanto você estiver fazendo isso, tem alguém que está cuidando do deverzinho de casa dele também
E aí as jornadas de vocês se encontram. Foi o que aconteceu com a gente. É. Eu tava fazendo meu dever de casa, ele tava fazendo dele. Né? Por isso que deu certo, né, Por isso que Maria? deu certo. A gente estava na mesma frequência. Exatamente. Então, cuide de você, né? Que a retribuição inicial é você conseguir melhorar você mesma. E a vida vai te brindar também com outras retribuições, com outros resultados, tenha certeza disso. Né? Que bom. Linda é você. Pessoal, Deus te abençoe, viu, minha linda? Deus te abençoe. Pessoal, é o seguinte, agora a gente finalizando o papo, já que a gente falou do Mais Que Dois, Maridinha, eu quero falar para vocês que, enfim, o Clube Mais Que Dois está inaugurado e nós vamos agora, a partir de agora, abrir bastante a questão da divulgação do clube. Já colocamos vários materiais lá dentro. Como é que funciona o clube de assinatura? É igual uma Netflix, só que bem melhor. Porque modéstia à parte, a gente arrebenta. Então, como é que faz aqui? Você vai fazer uma assinatura, ela é mensal. Eu fiz a assinatura, me serviu por 2, 3 meses. Beleza. Fiz a assinatura, eu não quero parar, porque vocês estão sempre colocando coisas novas lá e muito boas. Beleza, é isso aí. O nosso convite é que você faça parte daquilo que a gente tem para vocês, fazer parte da nossa família, a família Mais Que Dois. E o que a gente já tem lá na plataforma? A gente tem um workshop completo de comunicação para casais. É para salvar a comunicação do casal. Então, já é o workshop que justamente cada encontro, né, é uma aula, e cada encontro tem atividade para vocês fazerem. Tem ferramentas para vocês identificarem o perfil, né, aí de vocês, né, do amor, né, de comunicação. Tem mapa mental para você fixar o conteúdo, aprender, entender. Tem um monte de coisa lá, né, Maridinha? Então tem um workshop completo, a gente fala sobre Cavaleiros do Apocalipse, a gente fala sobre linguagens do amor. Tem mais uma aula entre um e outro que eu tô tentando lembrar qual era, mas tem também, mas são várias e a gente disponibiliza a nossa... Comunicação não violenta? Comunicação não violenta, eu acho que é. Então tem várias coisas lá na parte do workshop. Já tem também para carreira. Por quê? Porque essa turma, os 100 primeiros que aderirem ao Clube Mais Que Dois, terão a oportunidade de contar com todos os materiais extras que eu desenvolvo no meu trabalho pessoal e que a Elza desenvolve no trabalho pessoal dela. Então, os 100 primeiros inscritos do clube terão acesso a todo e qualquer conteúdo que eu, Israel e Elza produzirmos para a internet. Então, explicando, o Mais Que Dois vai ser esse clube de conteúdos sobre relacionamentos. Porém, eu desenvolvo um trabalho individualmente, o Israel também desenvolve um trabalho individualmente, né? Ambos somos Master Coaches, ambos estamos nos formando em psicologia analítica, eu sou consteladora sistêmica, o Israel é coach de estilo de vida saudável, Temos MBA em desenvolvimento humano, em Isso. psicologia positiva. Exatamente, eu sou terapeuta Mahalila, sou arte terapeuta. Agora estou também me tornando taróloga. E então, assim, são conteúdos muito ricos para você que está disposto a, de fato, trabalhar a sua psique, a se transformar como pessoa, a se tornar alguém melhor, a evoluir como ser humano, né? Então, a gente trabalha muito nesse ponto de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para aquelas pessoas que estão a fim de deslanchar na vida, de alcançar o seu potencial máximo. Então, se esse é o seu objetivo, se inscreva no Mais Que Dois agora no início. Por quê? Sua assinatura do Mais Que Dois vai valer para todos esses outros 2 conteúdos extras, que terão suas próprias assinaturas em breve, né? Então, Só que os 100 primeiros que chegarem no Mais Que Dois vão ter contato acesso a tudo. A 3 assinaturas Porque no preço de um. Esses são os nossos membros fundadores. Exatamente. Exatamente. Então, Maridinha, custa quanto essa fortuna toda? R$28 uns quebradinhos. Você achou que custaria quanto? Uns 100, 200, 300 reais por mês? Não. R$28. Gente, é o dinheiro de um sanduíche. Outro dia desse eu fui no Sub e a gente gastou mais que R$28 no sanduíche. Gente, para você melhorar os seus relacionamentos, receber conteúdos terapêuticos, cara, você não faz uma sessão de terapia por menos de R$250. E toda semana sai conteúdo novo. Então, se eu fosse você, a gente vai começar a rodar a divulgação para a internet. Por enquanto é só para o pessoal do nosso canal aqui que a gente divulgou. Oficialmente está entrando
em vigor a partir mesmo de hoje. E aí, o que vai acontecer? Se você der mole, vai atingir os 100 primeiros e você vai ficar de fora. Então, se eu fosse você, eu corria lá na nossa bio, tem lá um linkzinho escrito assim, mais que 2. Você vai clicar, você vai direto para a página do Hotmart e lá você vai fazer a sua assinatura mensal e ele vai debitar, é débito recorrente. Todo mês ele vai debitar 28 uns quebradinhos lá e você vai ter acesso. Nosso conteúdo, toda semana a gente vai trazer a atualização do conteúdo voltado para casais e sempre que a gente publicar outras coisas nos nossos conteúdos particulares, também vai para a plataforma, já tem mais coisas prontas e eu tenho que colocar lá, né? Mas fique sabendo que é o seguinte, você vai entrar e o conteúdo vai sendo liberado gradativamente para você. Por quê? Porque não adianta você ter uma massa de informação de uma vez e não aplicar nada. Só muda relacionamento quem aplica. Então você vai ter que aplicar no seu relacionamento para ter mudança. Beleza? Entrar em ação. Entrar em ação. É isso, Maridinha. Recado dado, vá lá no perfil agora, vá na nossa link na bio, vai clicar, vai ter uma série de links lá, mas você vai clicar no link mais que 2, faça a sua assinatura e vem fazer parte do nosso clube, da nossa família, porque lá vai ser conteúdo de relacionamento, de casamento, criação de filhos, né? E tem muita coisa boa para vir. E não vamos deixar de falar, tá? Nesse contexto pandêmico, a gente está investindo em conteúdos online, mas no futuro, se Deus quiser, se essa pandemia der uma trégua, nós teremos também retiros e outros eventos assim mais vivenciais, presenciais. Então, e lógico, quem fizer parte do clube, além de já estar na linguagem, né, já tem até os descontos aí próprios. Então, exatamente. Corre lá na bio, vai no Clube Mais Que 2, aperta lá Mais Que 2, faz a sua assinatura 28 e tem acesso a todos esses conteúdos. Vamos ficar por aqui. E o que, Maridinha? Ó, um beijo no coração de vocês e não se esquece de uma coisa, estamos todos ligados na fonte. Tchau, tchau.